O céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Para aqueles que assistiram à TV em busca de conforto, a queda de 2 raios, poucas horas depois de um anúncio tão chocante, parecia uma coisa fatídica. Aqueles que se interessam por profecias imediatamente se apegaram a isso e recorreram a uma frase do Evangelho onde Satanás caía como um relâmpago na igreja. Eu só estou aqui na Itália a convite do Vaticano, que me pagaram a passagem, e eu vim participar de um seminário a pedido do Papa Francisco, que determinou que a Pontifícia Academia do Vaticano organizasse um seminário científico para debater o problema dos excluídos no mundo. E pela primeira vez, a Pontifícia Acadêmica, em vez de convidar só cientistas, acadêmicos renomados, convidou os movimentos sociais. Então eu vim, e me sinto muito orgulhoso por isso, representando o MST e a Via Campesina, e havia também um movimento social, que é também amigo do Papa, dos cantoneiros da Argentina, dos trabalhadores que trabalham com os produtos recicláveis. E então, pela primeira vez, nós pudemos, no ambiente da ciência vaticana, dizer aos cardeais e à inteligência vaticana qual é o ponto de vista dos movimentos sociais sobre o problema dos excluídos. E nós dissemos a eles quais são as causas que existem excluídos no mundo. E as causas estão no sistema capitalista, no controle que os bancos e as corporações internacionais estão fazendo da economia do mundo. E eu saio do Vaticano muito feliz, porque acredito que o Papa Francisco representa, de fato, um compromisso sério de mudanças. Mudança no Vaticano, que já começaram, para limpar a casa. O primeiro exemplo que o Francesco tem que dar é limpar a própria casa, para poder ter moral de falar dos outros. Segundo, tem que ter mudanças na igreja como um todo, na sua política. E acredito que a exortação apostólica, que é o primeiro escrito do Papa, é muito importante, porque ele faz uma reflexão sobre a conjuntura política e sobre os prejuízos que o capitalismo está impondo à humanidade, e demonstra um compromisso claro com o trabalhador. E, em terceiro lugar, eu acredito que a igreja pode ser um sinal de esperança das necessidades de mudança que deve ter nos nossos países, no sistema político e no sistema econômico. Agora, qual é o ponto? É que para lutarmos por reforma agrária popular, não basta apenas os camponeses. É preciso uma grande aliança popular, que junte os trabalhadores da cidade com os trabalhadores do campo. E, por outro lado, precisa um governo popular, que seja fruto das grandes mobilizações de massa e da vontade popular. Não pense que sou pessimista, eu sou otimista e ainda verei uma reforma agrária popular em todo o mundo. Podem escrever e o Francesco vai nos ajudar. Muito obrigado. Fevereiro de 2013, Roma. Por trás dos altos muros de proteção da cidade do Vaticano, uma tempestade se formava. Não há dúvida de que o que acontece nesse momento da história, dentro da Igreja Católica, não tem precedentes.
Interrompemos nossa programação porque o Papa Bento XVI está renunciando. As disputas e politicagens já começaram quanto a quem será o 266º Papa. Foi a coisa mais chocante com a qual acho que alguém que já cobriu Itália e Roma em geral já havia lidado. Eu fui pego de surpresa, com certeza. Lembro de ter pesquisado na internet para ver se algum papa já tinha renunciado antes. O anúncio de Bento XVI marca a primeira vez em 600 anos em que um papa renuncia, deixando boa parte do mundo chocada e mais de 1 bilhão de católicos se perguntando o porquê. O esperado era que o Papa permanecesse no cargo até sua morte natural, porque era um mandato divino. Eu liguei a TV e eu achei que estava vendo um programa em que estavam brincando ou alguma coisa, sabe, com Roma. É uma função que você exerce até a morte, não uma coisa que se abandona. Ele fez o anúncio em latim. Todos se perguntaram se a pessoa que traduziu do latim errou. Era inacreditável, incomensurável e foi inédito. Ninguém sabia como lidar com um conclave sem uma morte. Um dos líderes mais poderosos do mundo, o último descendente de uma tradição que remonta a 2000 anos, havia se afastado. No entanto, a razão oficial dada para a renúncia do Papa Bento XVI permanece um mistério. Alguns acreditam que ele se aposentou porque tinha problemas de saúde e que não poderia cumprir suas obrigações. Uma série de revelações tinha vindo à tona sobre questões financeiras e a corrupção em torno da Igreja Católica. Tenho certeza absoluta de que o Papa Bento XVI não revelou a verdadeira razão pela qual ele renunciou. Sem dúvida nenhuma. No furor do anúncio do Papa, multidões de repórteres e católicos confusos ocuparam a Praça de São Pedro, enquanto o mundo inteiro acompanhava procurando por respostas. E o que encontraram foi um presságio assustador. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Eu estava em pé ao lado da Praça de São Pedro quando um raio atingiu a cúpula. Foi a coisa mais dramática que eu já vi na vida. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Não houve uma única pessoa, seja fiel, ateia ou de qualquer crença, que não viu um sentido naquele momento incrível. Para aqueles que assistiram à TV em busca de conforto, a queda de 2 raios, poucas horas depois de um anúncio tão chocante, parecia uma coisa fatídica. Aqueles que se interessam por profecias imediatamente se apegaram a isso e recorreram a uma frase do Evangelho onde Satanás caía como um relâmpago na igreja. Satanás caía como um relâmpago na igreja. E disseram que isso era um sinal de Deus. Palabras hacia los pueblos originarios no son de Medio Oriente, dijo, son de acá, llamando y apelando también a la integración.
O teor da conversa não foi detalhado pela Santa Sé, mas segundo o Instituto Lula, os dois conversaram sobre temas como fome, desigualdade social e intolerância. A defesa do ex-presidente conseguiu adiar um interrogatório da Operação Zelotes para que Lula pudesse viajar à Itália. Condenado no caso do triplex do Guarujá, Lula deixou a prisão em novembro. O petista passou 580 dias preso em Curitiba. Está o invariável veneno da serpente. É uma realidade, está escrito. Aqui nós vemos a sala de audiência do Papa Paulo VI, que foi construída em homenagem a ele. Nós vemos, aqui está o olho da serpente, e a visão de quem entra no auditório é essa. Tá? Quem já viu o panorama mais amplo, aqui estão as mandíbulas da serpente, a sua pele, olha só o olho, claro. E o Papa, quando vai falar para as multidões, está sentado aqui, ó, fica sentado aqui, como que se ele fosse a voz da serpente. Qual foi a serpente que falou lá no Éden? Que vocês vão subir uma esfera, vocês vão ser entendedores, com as suas encíclicas. E por fora, essa é a aparência. Também por fora, não é coincidência. Portanto, olha, não parece uma cabeça de uma cobra aqui? Né? Nós temos aqui, quando ele fala da plataforma, a visão é essa. Como se eles já estivessem devorados dentro da cobra e aqui dentro do corpo da cobra, né? E aqui indo lá para o seu estômago. E aqui nós temos atrás a estátua que foi feita supostamente mostrando Jesus. A explicação oficial é que está Jesus aqui subindo de uma explosão vulcânica, de uma bomba atômica, aliás. Mas se você olhar bem, olha só, esse Jesus. Jesus vem de baixo ou vem de cima? A propósito. E essa imagem está bem diferente de todas as imagens que a própria Igreja Católica tem demonstrado sobre Jesus. Então realmente é muito sinistra essa estátua. E outra pessoa fez a observação que isso aqui parece quando a pessoa come alguma coisa, nas suas entranhas já está o alimento meio decomposto e tal. Isso aqui está dentro da mandíbula, dentro da boca da cobra, lembrem-se. Ou seja, como se a cobra tivesse comido Jesus, ele já está deformado. Isso aqui é uma grande blasfêmia, realmente. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Claro, uno recomendaba al otro y al otro y al otro. Y se ayudan entre ellos. Así tenés que lavar el dinero que tenés de la obra pública, de los ingresos minerales y tantas otras cosas más que robaban y roban en cada uno de los países. No tienen cómo justificar, nunca tendrían cómo justificar estos millones, ¿no? Si vos ves el ingreso de las últimas declaraciones juradas, creo, de Evo Morales en Bolivia, habla en dólares y cómo justifica eso, con un sueldo presidente de Bolivia. Lo mismo que pasa acá, claro, con Cristina Fernández Kirchner, lo mismo que pasa con Bachelet, lo mismo que pasa con Lula. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento de 3 ambientes.
¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula da Silva, ya te digo. Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. Que la debe estar gastando en este momento para desestabilizar su país. El dinero se llama Pasca Limitada, la empresa. De Correa. Y de Lula, Bachelet tiene 206 millones. Lula da Silva, 249 millones. Y 001-324-953-C. -C es clasificación de cuenta nueva. Felix culpa, que talem ac tantum meruit abere redemptorem. O vere beata nox, que sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexi. Vitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. O céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Para aqueles que assistiram à TV em busca de conforto, a queda de 2 raios, poucas horas depois de um anúncio tão chocante, parecia uma coisa fatídica. Aqueles que se interessam por profecias imediatamente se apegaram a isso e recorreram a uma frase do Evangelho onde Satanás caía como um relâmpago na igreja.